O Senhor é minha esperança. Deu certo para Israel, dá certo para nós. O Senhor é minha esperança. Deu certo para Israel, dá certo para nós. Eu vou ler o versículo 13 e depois vou ler o versículo 7 e 8. Quem pode dizer amém? Amém. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados, e os que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, aqui está, ó Deus, a tua palavra, a tua igreja nesse momento intercedendo por nós. Pai, glorifica, ó Deus, o teu nome através dessa mensagem nessa noite. Se apodera, querido Espírito Santo, dos meus lábios, pois a ti, Senhor, daremos a honra e a glória. Não permita que nenhum de nós, ao sairmos para aquelas portas, saímos da mesma maneira que entramos, mas que nós venhamos sair daqui, ó Deus, transformado através da tua palavra, e que venha resposta, ó Deus, para pessoas que entraram por essas portas, precisando de uma resposta, não do pregador, mas uma resposta dos céus. Pois a ti a honra e a glória, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos falar sobre esse tema, mas antes eu quero falar para os irmãos que é bem verdade que a gente lê muito o livro do profeta Jeremias, e às vezes existem coisas que você tem que estudar para poder ver o que acontece. E no livro do profeta Jeremias tem algumas lições para nós. Quando o profeta Jeremias, Deus chamou o profeta para ser usado por Deus para falar sobre Israel, o que estava acontecendo. E no capítulo 15, 16 e o 17, e uma parte boa ainda do capítulo 18, Deus começa usando o profeta Jeremias, mostrando por que o povo de Israel estava sofrendo. E eu já falei aqui no ensino da palavra de Deus que no capítulo 15 do profeta Jeremias, do verso 1 ao verso de número 4, mais especificamente no verso 4, Deus disse que aquele povo estava sofrendo por cerca de 100 anos, tudo porque fizeram uma escolha errada, né? Tudo por causa de um homem chamado Manassés, filho do rei Ezequias. Então, mas nós não queremos entrar nesse mérito, é só com a introdução. E porque nós temos que dar notícias boas. O que faremos com as notícias boas? Devemos propagar notícia boa, sim ou não? Sim. Coisas ruins a gente deve esquecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai ouvir notícia da parte de Deus. E se é da parte de Deus, é notícia boa. Deus tem notícia boa para você e para a sua família. Esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 13, diz que o Senhor é esperança de Israel.
E quando nós começamos a estudar, embora já falei aqui em outra ocasião, quando a gente começa estudando a palavra de Deus, vai ver por que aquele povo são um povo tão feliz, porque eles têm Israel como esperança deles. Você pode ver a terra, o território de Israel, né? Eu já falei aqui em outra ocasião, um território muito pequeno, mas você vê, basta você se ligar nos noticiários sobre Israel. O primeiro ponto que a gente começa a descobrir é que você, quando liga a televisão ou rádio, nos noticiários, você não vê notícia do tipo assim, um grande incêndio em Israel. Não tem isso. As mãos do Eterno estão sobre aquela cidade, aquela capital. Por quê? Porque eles têm o Deus de Israel como sua esperança. Você vai ver em volta de Israel, existe exatamente cinco países que fica com armas apontadas, aliás 4, porque a Jordânia não fica com armas apontadas para Israel. Mas você pode ver a Síria, a Cisjordânia, o próprio Iraque, com armas apontando para Israel. São 4 ao total. Mas você vai ver que as fronteiras de Israel é tudo cercada, né? Armas poderosas apontando para aquela cidade. Mas o que acontece? Eles estão se acabando e Israel crescendo. E eu e você, nós somos Israel de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos Israel de Deus. Tamanha é a ação do inferno em volta de Israel, você não queira saber. É uma ação muito grande. Aí você vai ver Israel, um pedacinho de terra pequeno, muito pequeno, mas tão diferente do que acontece em Israel, acontece nos outros países lá. E que explicação nós diríamos para isso? Se Israel tem só vida, desses países que estão com armas apontadas para Israel, só tem morte. Eu vou repetir para você entender. Enquanto Israel, as nações estão com armas apontadas para Israel, eles estão morrendo e Israel está tendo vida, e lá está tendo morte. Sabe por quê? Porque Israel é Israel de Deus, e eu e você somos Israel de Deus. Enquanto Israel está crescendo, o outro lado é destruição, né? Por que há tanta destruição? Você não escuta falar de terremotos, você não escuta falar de tsunamis, não escuta falar de erupção vulcânica, não é verdade? Você não escuta falar nada disso sobre a cidade de Israel. Só para lembrar, como introdução, por quê? Porque Israel, depois que Israel sofreu por cerca de 100 anos, até o capítulo 15 do profeta Jeremias, a Israel tomou uma tendência. Eles têm Israel como esperança, eles têm o Deus Yahvé como esperança de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E Jeremias está dizendo que Israel está vivendo o milagre de ter Yahvé como esperança de Israel. Eu vou repetir, Jeremias está dizendo que Israel está vivendo o milagre de ter Yahvé como esperança de Israel. O Deus Todo-Poderoso, que é a esperança daquele povo, e é a nossa esperança também, está no Deus de Israel. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo 7, diz que bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Israel
como esperança da sua vida. Bem-aventurado é o homem que tem o Deus de Israel como esperança da sua vida. Você já imaginou se nós tirarmos o nome Israel e nessa noite, num brado só, dizer assim, para todos aqui a gente dizer assim: bem-aventurado, ou a nossa esperança, ou a esperança do Brasil está no Deus de Israel. Vamos dizer, a esperança do Brasil está no Deus de Israel. Pode aplaudir ao Eterno. Diga assim: ó Senhor, esperança do Brasil, nós confiamos em Ti. Já falei aqui em outras ocasiões que o meu maior desejo é que todos aqui vá para Israel. Só escutei uma vez. Todos aqui vá para Israel, para a gente ver os milagres que acontecem naquela cidade. Porque se o mundo, por que o mundo não pergunta? Por que a ONU não pergunta? Por que os líderes mundiais não perguntam? Porque este pedacinho de terra deu certo. Por que eles não perguntam? Por que ele está dando certo e nós estamos dando errado? Porque o Deus desse pedacinho de terra é o Deus da esperança daquele povo. E se nós temos um Deus de Israel como a nossa esperança, nós estamos firmes para todos sempre. Amém. Ó Senhor, esperança de Israel. Você pode dizer: eu tenho o Deus de Israel. Diga: eu tenho o Deus de Israel. Diga: se deu certo para Israel, já deu certo para mim. Diga: se deu certo para Israel, já está dando certo para minha família. Se é verdade, pode se expressar. Você pode ver, irmãos, quando você olha na galeria dos prêmios, os prêmios Nobel aí, né? Aí você vê o prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel da Ciência, da Tecnologia. Você logo vê que Israel, ele ganha os melhores prêmios, é para química, é para matemática. Os judeus participando, eles ganham tudo, porque eles têm o Deus de Israel como a sua esperança. E nós temos o Deus de Israel, porque Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que nós somos a Israel de Deus. Então nós temos direito. Não é verdade? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é e será a minha esperança. Diga mais uma vez: Deus é e será a minha esperança. A gente pode ver que Israel não é conhecido pelo maior rio do mundo. Israel não é conhecido pelo maior rio do mundo. Israel não é conhecido pela maior mata do mundo. Nós temos o maior rio do mundo, a maior mata do mundo. Israel não é conhecido pelos minerais, e os maiores minerais nós temos aqui no Brasil. Israel não é conhecido pelas maiores matas. Israel não é conhecido pelos maiores rios. Israel não é conhecido pelos maiores minerais que temos nas Minas Gerais. Israel, ele é conhecido porque ele tem o Senhor como a sua esperança. Bendito seja o nome de Jesus. Israel é conhecido como a terra da esperança. Diga para a pessoa que está do seu lado: o caminho é por aí. Todos aqueles, aí o profeta diz assim, usado por Deus: todos aqueles
Está no plural, não está no singular. Todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Todos aqueles que deixaram Deus de Israel são envergonhados. Diga para a pessoa que está do seu lado: todos aqueles que deixaram o Deus de Israel são envergonhados. O que o Brasil está atravessando hoje, irmãos, é porque mudou de lado. Eu vou repetir: o que o Brasil está enfrentando hoje é porque mudou de lado. Abandonaram no sentido político, quando, já falei aqui numa outra ocasião, quando o moço lá do Iraque, fizeram aliança com o moço que governava o Brasil, aí o moço lá do Iraque querendo acabar até com as igrejas evangélicas. Aí as coisas já, só em pensar, já começaram a ficar ruim. Mas graças a Deus que nós temos Yahvé, o Deus de Israel, como a nossa esperança para nós, para nossa família. Bendito seja o nome de Jesus. Abandonaram. O Brasil abandonou uma aliança que fez com países que não devia ter feito. Mas nós vamos retornar, porque nós somos Israel de Deus. Abandonar também guardar-se. Abandonar o Deus de Israel é guardar-se da apologia, da ideologia de gêneros. Isso aí também é abandonar o Deus de Israel, Quando eu abandono a palavra de Deus, Deus nos abandona. Eu vou repetir: quando nós abandonamos o que a palavra de Deus condena e a gente fica do lado, Deus também nos abandona. Eu vou repetir: quando nós abandonamos, quando nós abraçamos, melhor dizendo, o que a palavra de Deus diz para nós não abraçar, aí nós ficamos sem o Deus de Israel. Mas eu louvo a Deus porque nós temos o Deus de Israel como a nossa esperança. A Bíblia diz que aqueles que se apartam do Senhor, esses, diz, os que se apartaram de ti serão escritos na terra. Olha a memória de quem é escrito na terra. Num sopro já acabou, não tem mais memória. Se você sabe que escrito na terra, porque não tem a memória, mas a Bíblia diz que a memória do justo, ela permanece para todo sempre. Se você acredita, pode aplaudir a terra. Quem abandona o Deus de Israel tem um nome escrito na areia, na terra. Foi o que nós lemos aqui, sim ou não? Sim. Você quer seu nome escrito onde? No céu? No livro da vida? No trono de Deus? O livro da vida não está na terra, está no céu, na presença do Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Israel. Você vai sair daqui dizendo assim: deu certo para Israel, dá certo para mim também. Diga: deu certo para Israel, dá certo para mim também. Isso é verdade, se expressa. Irmãos, sinceridade, se nós abandonar o Deus de Israel, eu comecei dizendo, vou dizer para você, entra anos e sai anos, querendo bombardear Israel, e não consegue, porque aquele povo, eles têm o Deus de Israel como a sua esperança. Nós somos bombardeados ano a ano, dia após dia. Só que mesmo nesse bombardeio do inferno contra nós,
contra a igreja do Senhor aqui na terra. Se nós tivermos o Deus de Israel e Yahvé como a nossa esperança, nós estamos firmes para todo sempre. Bendito seja o Deus de Israel. Alguém pode perguntar por que toda essa segurança? Porque a única razão de nós vermos Israel dessa maneira é que Yahvé é o Deus da esperança de Israel. Diga: Yahvé é o Deus da esperança da minha família. Diga: Yahvé é o Deus da minha esperança. Diga: Yahvé é o Deus da esperança desse ministério. Se é verdade, se você ainda não fez uma aliança com o Deus de Israel, nós convidamos você para fazer uma aliança com o Deus de Israel. O Deus de Israel é a nossa esperança. O Deus de Israel é a nossa esperança. Diga: se deu certo para Israel, já deu certo para nós. Diga: já deu certo. Fala para a pessoa que está do seu lado: já deu certo. Jeremias diz que os que confiam no Senhor são benditos. Ele diz que vem o calor da prova. Eu vou repetir: vem o calor da prova, mas ele não é abalado. Quem escolhe o Deus de Israel como sua esperança faz uma escolha certa. Diga para a pessoa que está: você já fez essa escolha? Irmãos, o diabo, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas o Deus de Israel tem um histórico para nós. Ele veio para que tenha vida e tenha em abundância. Nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma escolher estar fora da palavra de Deus. Amém? Amém. Verso 8 diz: porque será como árvore plantada junto das águas. Você será como árvore plantada junto das águas. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: diga: não sou como uma folha seca que o vento leva. Sabe por quê? Porque eu estou plantado junto às águas. Sou folha verde. Diga: as minhas raízes serão direcionadas para o lado certo, porque eu estou plantado nas águas. Pode aplaudir. Sabe por que nós não receamos? Porque a nossa raiz está plantada junto às águas. Não vamos recear quando vem o calor. E esse calor aqui, algumas coisas que o adversário arma para nós. Mas quando ele pensa que nós estamos aqui, nós já estamos lá na frente. O calor aqui representa os ataques que o adversário faz para nós. Se nós somos um povo que tem o Deus de Israel como a nossa esperança, e se alguém fala para nós, está preocupado com a crise, aí sabe o que você responde? Preocupado? Eu estou plantado. Está preocupado com o que está acontecendo? Você vai dizer: eu estou plantado. Eu vou repetir para ficar educado. Está preocupado com o que está acontecendo? Você vai dizer: eu estou plantado. Só os que estão plantados.
Falaram que a firma vai falir. Aí você diz, não quero saber porque eu estou plantado. Diga, quem me plantou? Diga com força mesmo, quem me plantou? Cuida de mim. Diga, eu estou plantado. Bendito seja o nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, quem está plantado, anda de cabeça erguida, ainda dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O calor também é a notícia ruim, né? Não receba quando vem o calor. O calor é a notícia ruim. Mas você não receia quando vem o calor, porque a nossa esperança está em Yahvé, Deus de Israel. Eu repreendo todo pensamento de fracasso e derrota na sua vida e na sua família, no seu trabalho, no seu comércio, em nome de Jesus. Só os que recebem se expressam. Assim, ó Senhor, esperança da minha família, todos aqueles que te deixaram foram envergonhados, mas envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra mim e contra a minha família. Se é verdade, irmão. Diga, o Senhor, esperança de Israel. Diga, o Senhor, esperança de Israel, é o Senhor do meu trabalho. Diga, do meu projeto, do meu comércio, dos meus sonhos, da minha vida, da minha família. Se é verdade, irmão, se expressa. Fala para a pessoa que está do seu lado, deu certo para Israel, dá certo para você também. Diga, você recebeu? Se expressa. Recebeu, se expressa. Quando nós temos esperança no Deus de Israel, pode vir o que vier. Alguém pode dizer até que você fracassou, mas você anula a palavra e diz, eu estou plantado. Eu estou plantado. E a minha esperança é o Deus de Israel. A minha esperança não é em palavras contrárias. A minha esperança é no Deus de Israel. Bendito seja o nome de Jesus. É porque o aniversário às vezes traz notícia ruim, que são os calor da vida. Aí quando trouxer notícia ruim, ou notícia de fracasso, de derrota, simplesmente ore e diz, eu estou plantado. Se for crente, você diz, irmão, você não está plantado não, porque eu estou plantado. Bendito seja o nome de Jesus. Você já viu quando alguém planta, tem alguma plantação assim na beira do rio, é aquilo tudo verdinho, porque as raízes vai para a água, está verdinho, e aonde tem água tem vida. É por isso que termina o versículo dizendo, abandonar o Senhor, a fonte das águas vivas. A fonte das águas vivas. E nós, irmão, nós estamos nessa fonte. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nós estamos na fonte das águas vivas.
Não é das águas mortas, não. Diga, eu estou plantado. É na fonte das águas vivas. Se é verdade, se expressa. Quando a gente tem esperança no Deus de Israel, não é qualquer palavra que vai atrapalhar. Aí eu vou começar algo aqui. Aí alguém diz assim: já começaram aqui e não deu certo. Aí você vai dizer: começaram e não deu certo, mas eu estou plantado, vou começar e vai dar certo. Já trabalharam ali e não foi bom. Não, mas eu vou trabalhar e vai ser bom, porque eu estou plantado. Já tiveram uma enfermidade dessa e não foram curados. Disse: não, mas eu sou plantado. Não foi curado, eu sou. Bendito seja o nome de Jesus. Eu fui fazer um tratamento uma vez, já falei aqui uns 5 anos atrás. Só que a nossa esperança é no Deus de Israel. Aí o médico olhou para mim e disse: você está com, não sei o que lá, disse: tinha que tomar. Sabe quando é que você vai parar de tomar esse remédio? Nunca. Eu digo: está no lado, no nome de Jesus. Aí ele olhou para mim assim, entregou a receita, cada comprimido grandão. É aquele negócio da dor de cabeça que a pessoa não é outro negócio. É outro negócio. Dá pressão, mas esqueci. Está no lado do nome de Jesus, que é crônico, não tem? Aí agora como iniciei falando sobre o coração, estava bem ruim mesmo, cansado, né? Às vezes até para ficar de pé aqui, o pessoal adorando, eu sentava ali, né? Não era por desobediência não, que a gente tem que ser obediente, amém? Amém. O crente que não é obediente, ele não está plantado. Amém. Diga: não é você não. Diga: você está plantado. Quem é plantado é obediente. Aleluia. Aí fazer o exame, o médico disse: isso aí é ritmia e não tem cura. Eu digo: está anulado, em nome de Jesus. Eu só recebo prata e ouro e vida em abundância. Miséria a gente deixa lá para Satanás. Diga: Satanás, isso é teu. Amém, irmãos? Mas se você não está recebendo, aí eu falei: Deus, eu acho que esse médico aí não está legal não. Era o médico do Hospital Federal. Eu digo: tem. E aí falei com a minha nora, ela disse: continua tomando esse remédio. Aí eu senti que eu estava assim, parece que tinha alguém pegando uma bomba assim, mexendo. Eu estava, a roupa já arrebentando o putão. Eu já sou cheio. Aí eu digo: não vou tomar esse remédio mais não. Joga fora. Quase R$300 uma caixa. Joga fora, não tomar isso não. Aí vou para outro médico. Chega lá, o cara fala, aí já é outro remédio. Aí fui para outro, foi 4. No final, ainda comprei mais barato, fazer propaganda de graça na farmácia Marisa, um desconto bacana. Aí tomando remédio, mas não sentindo legal não, irmão. Aí eu fui ver numa pesquisa o remédio, eu falei até com a irmã Marisa, o remédio, ele ofende. Pensa que melhora uma coisa, não melhora, ofende outra. Aí você tem que comprar o remédio para outra coisa. Aí dá insônia, aí dá problema no fígado. Aí daqui a pouco o cara está fazendo até mundial, ele está no lado de Jesus. Vai dando problema. O proprietário dessa loja aqui, ele toma 12 comprimidos. Ele anda no táxi. O cara é rico, mas ainda é taxista aí. Aí esse aqui é 10 horas, 11h50, meio-dia e tal. Cada um tem um horário. Ele só pega o comprimido daquele e água, ele bebe.
Eu fiquei olhando e digo, se eu começar com 2, que era 2 comprimidos que o médico passou para mim, quando eu tiver com meus 100 e poucos anos, aleluia! Aí já estava tomando uns 30 comprimidos, e graças a Deus, irmãos, curado, porque o Senhor, esperança de Israel, alabaxu e resta. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Porque às vezes a gente pensa que não precisa aceitar Jesus, outro pensa que não precisa voltar para Jesus, mas deixa eu tomar mais um pouquinho de tempo. Eu já falei isso aqui, minha esposa é testemunha ocular. A gente estava em Manaus e uma moça lá, até advogada, só ela crente, a mãe não era crente, ela ia dia de sábado à noite, ela enganando a mãe, só não enganava Deus. Pegava a Bíblia e dizia, mãe, eu vou para a vigília. Saía, botava a Bíblia na bolsa, ia para os pancadão da noite. Chegava no dia seguinte de manhã. A mãe não era crente, não sabia de nada. Foi um dia, escute bem. Aleluia, Jesus. A mãe dela falou assim, Viviane, aqui eu posso dizer o nome, ninguém conhece ela. Viviane, eu tive um sonho com você, minha filha. Eu vi assim como se Deus tivesse me levado no céu. Aleluia. Aí um livro muito bonito, um homem todo de branco lá, pegou aquele livro, abriu, passou as páginas assim, tinha um nome tudo escrito assim, com letra de ouro. Aleluia. E eu vi o nome, cada nome bonito ali. Aí quando aquele homem todo de branco botou o dedo em cima, eu olhei, era o seu nome, minha filha. Só que os outros nomes estavam bem acesos. E o seu estava tão apagado. Quase não deu para me enxergar direito. Você pergunta até o pastor, minha filha, para saber o que é isso? Aí ela logo se tocou e disse, meu Deus, é o meu nome que está sendo apagado. Às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja com o nome apagado. Cometeu pecado e iniquidade e está apagado. Então é para você que eu quero falar. Se você quebrou a aliança, quer renovar, vem aqui à frente. Não é obrigado você vir se você quiser também, né? Porque a gente não sabe quantos dias de vida, quantos minutos Deus vai dar para nós. O nosso desejo é viver 300 anos, mas quando chegar aos 300, a morte vem buscar. O cara diz, dá para você me dar mais de tempo? Ninguém quer morrer não. O céu é bom, mas ninguém quer morrer não.
Você vai sair daqui sem dúvida, em nome de Jesus. A graça e a paz de Cristo, meus amados, convidamos você para uma campanha. Essa campanha vai impactar você e toda a sua família. Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Ali nós temos o tema: se você não recebeu o seu milagre na primeira, irá receber na segunda. E o Espírito Santo está visitando a cada coração neste momento. Estamos com você e toda a sua família. Convida toda a sua parentela para receber o teu milagre no nome de Jesus. E eu quero orar também pelos desviados, que são aqueles que são ovelhas desgarradas. Beijo seu coração. Deus te abençoe. Muitíssimo. Nós não devemos querer aquilo que não pertence a nós. Sabe por quê? Porque o rei vai julgar a causa. Jesus disse que Deus não é Deus de morto. Foi Jesus que disse. Ele disse: Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo. Aí eu tenho um sonho, mas está demorando tanto, eu já tô. Não deixa eu morrer não. Aleluia! Ressuscita o teu sonho. Aleluia! Foi lavado. Ressuscita. Não deixa morrer. Não deixa morrer o chamado de Deus na sua vida. Aleluia! Dá trabalho, mas não deixa morrer. Não deixa morrer o ministério na sua vida.